Brasil, pela democratização da comunicação, é aquilo que nós costumamos chamar do fim da propriedade cruzada dos meios de comunicação. O que é a propriedade cruzada? É o mesmo grupo econômico operar em vários segmentos da mídia. Tem o jornal, a revista, o rádio, a televisão, a agência de notícias. Há uma situação no Rio Grande do Sul, e um pouco em Santa Catarina, em que o cidadão acorda, liga o rádio e ouve um comentarista político da sua versão da política brasileira ou internacional. Ele abre o jornal e a coluna que ele lê é do mesmo cidadão. E aí ele vai liga o jornal, o RBS Manhã, que é o Globo local, e é o mesmo cidadão que está falando. É o melhor exemplo do que é a propriedade cruzada dos meios de comunicação. Isso é impensável nos Estados Unidos. Não é na antiga União Soviética e nem na China atual. É nos Estados Unidos. Isso é impensável. Você ter o mesmo grupo controlando toda a comunicação de uma determinada área do país. Essa é a primeira batalha que se trava ainda de uma forma incipiente no Brasil, e nós temos visto já como há a contraofensiva a qualquer tentativa de uma legislação que impeça a propriedade cruzada, ao chamar essas propostas de censura, de querer acabar com a liberdade de expressão, quando, na verdade, é exatamente o contrário. O que se quer é ampliar a liberdade de expressão, é dar direito a que mais vozes possam falar, e não falar sempre o mesmo cidadão. É que vários cidadãos, ele pode continuar falando, ninguém quer tirar a palavra dele. O que é preciso é que o cidadão em casa possa ligar e ouvir uma outra opinião na outra emissora, ler um outro jornal com uma opinião diferente. Então, a ideia da luta contra a propriedade cruzada é a luta pela democracia, é pelo aumento de vozes podendo se expressar na sociedade. Europa e Estados Unidos criaram órgãos reguladores, que aqui no Brasil, quando se fala em órgão regulador, também se aponta como censura. E aí nós temos que fazer uma distinção, que eu gosto porque a confusão joga água no moinho da reação. Aqueles que apostam no status quo jogam na confusão, jogam contra a clareza. Então, eu gosto de fazer sempre uma distinção, que eu gosto que seja bastante clara, entre políticas e legislação para meios impressos e para meios eletrônicos. São coisas diferentes. São instituições diferentes, legalmente diferentes. A questão da propriedade cruzada vale para os dois. A questão do direito de resposta, que foi subtraído da legislação brasileira, vale para os dois. Mas paramos por aí. Eu paro por aí. Pode haver algumas outras coincidências, mas, nesse momento, eu paro por aí. Meios eletrônicos são concessões públicas. Rádio e televisão, estou falando. São outorgadas pelo Estado em nosso nome, em nome da sociedade. Ocupam um espectro eletromagnético que é limitado e finito. Então, é um privilégio que um grupo ou uma pessoa tem de ocupar uma pequena fatia desse espectro, porque jamais, pelas leis da física, nós todos não poderemos ocupar, porque ele é limitado e finito. Então, o Estado, na Europa, nos Estados Unidos, o Estado se outorgou a ele mesmo o direito de fiscalizar e regular o uso desse espectro. E o faz, em alguns estados, em algumas nações, de maneira a garantir a diversidade de vozes, a diversidade de opiniões, e, mais do que isso, está menos preocupado, em alguns casos, em relação àqueles que falam e que transmitem imagens, mas em relação aos que ouvem, aos receptores. É a esses que tem que o espaço eletromagnético tem que se organizar tendo em vista o interesse e as necessidades da população. Então, quando se organiza um espectro eletromagnético, tem que se saber que tipo de público está sendo atendido, se todos os públicos estão sendo atingidos, se a maioria, talvez todos seja impossível, mas se a maioria de gostos, interesses
Interesses políticos, culturais, sociais estão sendo atendidos pelos veículos de comunicação eletrônica, rádio e televisão. Então, o espectro tem que ser organizado. Não pode ser este festival maluco. O Brasil, na radiodifusão, é a terra sem lei. Não sei se vocês sabem, mas a legislação que rege a radiodifusão no Brasil é de 1962. A televisão era em preto e branco. O videotape era uma grande novidade que tinha acabado de chegar. Nós estamos implantando a TV digital. O sistema analógico, daqui a 2 anos, prometem, deverá sair do ar. E nós temos a mesma legislação de 1962, que foi uma legislação já formulada pelos, então, detentores das concessões, que estavam com medo do governo João Goulart. Foi, talvez, doutor Dalmo, a única vez na história do Brasil que 52 vetos do presidente da República, o presidente João Goulart, que vetou 52 vetos aprovados nessa lei do Congresso, foram derrubados, para garantir os interesses dos radiodifusores, que eram, naquela época, como hoje, maioria no Congresso Nacional e impunham ao Congresso os seus interesses. Esse é um quadro que eu gostaria de chamar a atenção, porque muitas vezes nós, a maioria das pessoas de classe média, não se dá conta do poder que ainda tem a televisão no Brasil. E a televisão aberta. Embora a televisão a cabo venha crescendo, principalmente pelo crescimento econômico, pelo acesso de novas camadas sociais a um consumo mais sofisticado, mas ainda assim, eu costumo falar para pessoas de classe média que não veem televisão mais, que estão na internet, ou que tem TV a cabo, mas é minoria. A maioria do brasileiro só se informa e só tem como fonte de entretenimento a televisão aberta comercial. E, em muitos lugares, pega um canal, 2 ou 3 no máximo. Uma vez eu perguntei no interior, que canal vocês assistem? É aquele que tem menos chuvisco. É aquele que tem menos chuvisco. Ainda é assim. Ainda é assim. E, geralmente, quem tem menos chuvisco é aquele que passa o Faustão no domingo à tarde. Quer dizer, esta é a cultura brasileira de entretenimento do domingo à tarde. Este é o quadro. Esta é a realidade. Nós não podíamos fugir dela. A classe média consegue alguns caminhos para fugir, mas a maioria da população não consegue. Daí a importância da regulação da televisão. E o Nassif estava preocupado aqui na fala dele. Bom, mas pode haver propostas muito moralistas. Claro que podem haver propostas moralistas, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Os Estados Unidos têm a FCC desde 1934 para discutir essas questões. A Inglaterra tem um órgão regulador muito competente, chamado Ofcom, que faz, na verdade, o que fazem esses órgãos reguladores? Eles não proíbem nada, não há censura, nada é proibido de ser veiculado. Qualquer tipo de discussão em relação ao que é colocado no ar é sempre a posteriori, é sempre depois. É uma balela se falar que em censura no Brasil, num Estado democrático de direito que nós vivemos. Censura por órgãos reguladores. Órgãos reguladores não fazem censura. Órgãos reguladores fazem a mediação entre o concessionário do serviço público, que é um concessionário de serviço público, e a população, e o público que recebe aquele serviço. O ônibus, quando chega atrasado ou quando está sujo, tem lá um telefone para você reclamar. Eu costumo dizer que o Brasil só cairá numa democracia real quando a Rede Globo e as demais emissoras comerciais colocarem a cada hora, no seu intervalo, um gerador de caracteres com a frase: esta é uma concessão pública outorgada pelo Estado brasileiro às organizações do Globo, que teve o seu início no dia tal e vai terminar no dia tal. Porque ninguém sabe no Brasil, são poucos que sabem no Brasil, que as concessões têm começo, meio e fim, que elas têm que ser renovadas periodicamente. Quem sabe qual é o tempo de uma concessão de televisão aqui no Brasil? Gente, nós temos que cobrar a cada término de concessão se ela prestou um serviço condizente com as necessidades da população. Nós que outorgamos, o Estado em nosso nome outorgou para a televisão operar durante 15 anos, que é muito, na Inglaterra é 10. No código anterior, o código
anterior, no início, o código foi mudado, era 5 anos. Parece que no governo Jânio Quadros, o Jânio chegou a baixar para 5 anos o período de concessão para a televisão. Bem, hoje é 15 para a televisão e 10 para a rádio. Ora, ao final de cada período de concessão, o Congresso Nacional, no mínimo, teria que avaliar se aquela concessão prestou um serviço de qualidade para a população. Se cumpriu aquilo que nós não temos aqui, e que na Europa existe, que são os cadernos de encargo. O que são os cadernos de encargo? Quando a concessão é outorgada, o concessionário assina um caderno de encargos dizendo o que ele vai colocar no ar ao longo daquele período da concessão. Ao final será cobrado. Colocou, fez bem, não fez bem? Se não fez, pode ter a sua concessão não renovada. E um outro grupo se apresenta para ocupar aquele espaço. Isso é trivial nas democracias. Aqui vão dizer que é censura, que é exemplo da Venezuela e outras baboseiras que a gente ouve aí. Pior baboseira ainda que eu ouço sobre a televisão é quando se diz o melhor controle, é uma frasezinha de efeito boboca que fica sendo repetida. O melhor controle é o controle remoto. Ora, nós sabemos, isso tira da seringa, me perdoem a expressão baixa, a responsabilidade dos gestores do Ministério, dos gestores dessa área. Porque nós sabemos que não é mudando de canal que se vai ver coisa diferente. Aquelas pessoas que têm, a maioria, só tem TV aberta, e mesmo que tem TV a cabo, que também está muito ruim, mudam de canal para ver a mesma coisa. Não há opção, não há escolha, não há diferenciação. Muda o apresentador, muda o cenário, mas o programa é o mesmo. Uma emissora faz um programa que dá um certo índice de audiência, as outras seguem correndo atrás e fazem igual.